Muito bom, meu povo! Professor Aleph aqui com vocês. Mais uma vez estamos aí, firme e forte. O que acontece? A gente vai dar continuidade aí à nossa matéria falando sobre a região sudeste, porém a gente vai agora especificar mais algumas coisas, tá? Dar alguns detalhes. Vou falar algumas coisas que eu falei com vocês na live da semana passada, mais vídeo, né? Vai ficar mais fácil você conseguir ver, rever. Então, vou explicar algumas coisas e vou aprofundar outras coisas que eu não falei ainda. Show? Então, conto com a participação de vocês aí. De olho no meu cenário aí. Musiquinha de fundo. Ó, o negócio tá ficando maneiro, hein? Vamos que vamos. Partiu, é nóis. Fui! Que isso, hein? Até vinheta o pai tem agora, hein? Vamos que vamos, meu povo. Aula de geografia. É. Então vamos lá, organização do espaço geográfico da região Sudeste. Lembro que falei disso aqui na aula passada com vocês e a gente vai falar mais uma vez e dar continuidade aqui ao tema. Então, região Sudeste vai ter aí por característica ser a região de maior concentração do PIB do território brasileiro. Entre 55% do PIB do Brasil é constituída aí pela região sudeste do nosso território, logo onde a gente vive, né? Rio de Janeiro aqui, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, com suas respectivas capitais aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. Então, olha só, o Sudeste é responsável por mais da metade do PIB do território brasileiro, pelas suas mais altas taxas de industrialização e urbanização do Brasil. Entre as razões que explicam essa importante participação do PIB nacional, podemos citar seu parque. Vamos marcar isso aqui que eu não marquei da outra vez. Razões pelo qual explica o alto PIB, né? Parque industrial diversificado, né? Isso moderno, diversificado. Presença de uma significativa variedade de atividades ligada ao setor de serviços, como comércio, empresas de telecomunicações, publicidades e instituições financeiras, além da elevada produção agropecuária. Raciocina comigo aqui, preste atenção. A região sudeste do Brasil é o polo tecnológico, não é isso? Tanto é que Milton Santos, quando vai classificar, como já falei isso com vocês, classifica em 4 Brasis, ou seja, são 4 territórios dentro de um mesmo território, 4 classificações dentro de um mesmo território. E a região centro-oeste, junto com uma parte da região sudeste, forma aí a região concentrada, ou seja, que concentra os serviços mais especializados, tecnologia de ponta, etc. A exemplo disso, a minha esposa tem familiares, né, em outro estado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e no ano passado, se eu não me engano, no ano passado, a gente estava em casa aqui de bobeira, aí a prima dela ligou, pode vir me buscar. A gente, aonde? Já estava aqui no Rio de Janeiro, né, no aeroporto, sei lá. Enfim, acabou que eu busquei ela em outro lugar. Mas ela estava em intercâmbio, né? Um intercâmbiozinho, podemos dizer assim. Que ela terminou a faculdade de publicidade no Rio Grande do Sul e vieram, né, fazer aqui um conhecimento, conhecer aqui as empresas de publicidade da cidade do Rio de Janeiro, que são muito maiores, não tem nem comparação com o que é encontrado em outras áreas do território brasileiro. Só para você ter uma ideia de como isso é importante no nosso território. A indústria da região sudeste, né, se caracteriza aí por ser de muitas siderúrgicas, né, metalúrgicas, mecânica, alimentícia, extrativista mineral, além das indústrias de alta tecnologia como informática e aeroespacial. E a gente fala da Embraer, por exemplo, que é uma
uma indústria, né, fabricadora de aeronaves e que vende, olha só, o Brasil vende aeronaves para empresas aí norte-americanas, empresas europeias, até asiáticas. Olha só, um avião brasileiro. Que coisa top, né? No entanto, né, a maneira como que elas são distribuídas pelo espaço regional é bastante desigual. Ou seja, existem áreas que são mais características, né, de obter esses centros industriais e, consequentemente, os centros urbanos. Rio de Janeiro e São Paulo, que possui essa concentração aí de indústria porque foram as áreas aí que mais se desenvolveram no período lá da agricultura cafeeira, né? Toda a capital acumulada ali do período do café trouxe infraestrutura para essa região do território brasileiro. E aí um outro fator importante é que essa indústria, né, galera, além dela alimentar o mercado interno, né, isso do nosso território, ela também é responsável aí por incrementar alguns produtos de exportação. Que a gente tem uma indústria siderúrgica, né, no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Vamos lá. Vamos lá. A indústria extrativa da região sudeste. A gente tem aí como os principais produtos aí de extração, o minério de ferro e o petróleo. A gente precisa citar o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Não é isso? Região aí de 7.200 km², né? Essa região é a principal área mineradora do Sudeste. Nela estão concentradas importantes jazidas de minério de minerais de ouro, manganês, topázio, imperial, bauxita, sobretudo ferro, né? Por isso que é quadrilátero ferrífero. Tá aí. Aqui, ó, partinho laranja. A área do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Será que, observando aqui, vem alguma coisa na mente de vocês? Aqui a gente tem, ó, Mariana, não é isso? Que exatamente faz parte do quadrilátero ferrífero, onde aconteceu lá aquele desastre. Brumadinho também vai fazer parte dessa área. Então, se você tem a área de grande exploração de minerais, é isso? De minérios, podemos dizer assim, você vai ter a área de uma grande concentração de barragens. Então, existe aí grande risco, né, à população, como a gente conseguiu observar essas últimas tragédias que aconteceram no território brasileiro. Ó, o alto teor metálico dos minérios, a forte infraestrutura com os portos ferroviários adequados para atender ao escoamento mineral, além das proximidades com os centros consumidores, são alguns fatores que têm levado para o quadrilátero ferrífero importantes indústrias que desenvolvem a atividade extrativa. É o caso, por exemplo, das indústrias que utilizam ferro como matéria-prima para a produção, o que fica muito mais fácil, galera. Se você utiliza o ferro como matéria-prima para sua produção, por que a minha indústria vai ser numa região distante de onde o ferro está sendo explorado, está sendo retirado? Então a ideia de se colocar a indústria próxima à região extrativa é para facilitar, né, isso, esse trabalho. Se está ali, eu estou ali naquela área que está na proximidade, isso vai adiantar bastante o processo. Então em 2011, ó, o Brasil produziu cerca de 398 milhões de toneladas de ferro, minério de ferro. Desse total, né, 72% vinha da região do quadrilátero ferrífero. Então se pegam 398 milhões de toneladas, onde 72% era dessa região aí de Minas Gerais. Além, né, dessa questão do quadrilátero ferrífero, a gente tem no Rio de Janeiro a questão do petróleo na bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, região norte fluminense. Aqui nós falamos sobre isso também. Sobre a questão da agropecuária, que dentro do espaço
da região sudeste, a gente tem tanto a produção de alta tecnologia, ou grande utilização de máquinas, como também temos a produção mais rudimentar, né, com utilização aí de uma mão de obra mais força braçal e não utilização de tratores e vacinas, enfim. Então, a gente tem dentro do mesmo espaço essas duas formas de produção, né, dentro da região sudeste. Tanto na agricultura mecanizada, quanto na agricultura rudimentar. Tanto na pecuária tecnológica, né, intensiva, quanto na pecuária extensiva. Então, a expansão das grandes propriedades aí monocultoras, as grandes áreas aí produtoras de apenas um produto, tem como objetivo o mercado externo. Falei disso com vocês na aula passada também. Tem os principais produtos, se eu não me engano, eu coloquei até um questionário sobre isso para vocês. A gente já está até meio que corrigindo aí. Já falei da laranja, já falei do café. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Eu estou gravando o vídeo, galera, porque eu sei que nem todo mundo consegue ter acesso à live, né? Internet ruim, etc. Hoje está até meio difícil de fazer live. Então, os meios de transporte, né? Tudo isso, toda essa industrialização, esse processo de produção, né? Tanto agrária, né? Como agropecuária, quanto industrial, tudo isso só seria possível se existisse uma rede de transporte eficiente, né? Vamos colocar assim. E essas vias de transporte não está falando só de rodovias. A gente está falando aqui de ferrovias, a gente está falando de hidrovias e também de de rodovias. Hidrovias, ferrovias e rodovias, tá? Áreas de trecho dos rios aí navegáveis, né? Os principais portos, os principais aeroportos também, aerovias, né? Então, dentro desse conceito, né, a gente precisa entender aqui, ó, que na década de 50, mais ou menos, o Brasil tinha aí como principal ideal um investimento nas ferrovias, mas quando Juscelino Kubitschek assume a presidência, ele chama para o território brasileiro, né, abre as portas do Brasil para algumas montadoras de veículos, o que faria todo sentido se o Brasil começasse a investir nas rodovias, no transporte rodoviário. Então, a utilização de automóveis, caminhões, ônibus, etc. Então, o Brasil sai de um investimento em ferrovia que é muito mais eficiente e passa a investir em rodovias. Por isso que a greve dos caminhoneiros foi tão trágica para o território brasileiro, porque a maior parte da nossa do nosso abastecimento é feito pelos caminhões, ok? Uma hidrovia extremamente importante do nosso território, Tietê-Paraná, é isso? Conecta aí Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, a também outros países como Uruguai, Paraguai e Bolívia. E aqui a gente tem algumas questões dos contrastes da região sudeste. Então vamos lá, para a gente finalizar. A região sudeste, como vimos, né, é a mais industrializada e urbanizada do nosso país, onde podemos observar cidades com alto desenvolvimento econômico. Isto se dá principalmente em razão da concentração de indústrias em torno de alguns grandes centros urbanos e industriais altamente desenvolvidos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. No entanto, o desenvolvimento econômico e industrial do Sudeste não foi igual em todas as áreas, criando contrastes muito visíveis entre as metrópoles industriais e as localidades dessa região que dependem dos produtos fabricados nas áreas industrializadas, como a gente consegue observar aqui abaixo, né? Vista do município de Socorro, no interior de São Paulo, de 2011, e aqui a gente tem, olha só a diferença. Você tem assim, uma quantidade de casas consideráveis? Sim, uma região de interior, não é isso? Beleza. Mas você tem aqui, ó,
a vista de Belo Horizonte, gente. Olha só como o espaço urbano ele é totalmente verticalizado. O que seria verticalizado? São os prédios, né? Colocar o maior número de pessoas para residir em um mesmo metro quadrado, se você considerar o espaço, né? A área. Então, ó, a área central e norte do estado de Minas Gerais, por exemplo, é repleta de pequenas e médias cidades antigas que, em um passado próspero, foram centros de mineração com considerável desenvolvimento urbano, como Ouro Preto, Diamantina e entre outros. Ó, durante o século XVIII e XIX, os metais e as pedras preciosas que saíram dessas cidades constituíram o principal produto de exploração do Brasil, mas sua glória não durou até a chegada das indústrias no país. Após o declínio da mineração, essa área perdeu sua importância econômica e suas cidades pararam de crescer. Vamos marcar isso aqui? Achei isso aqui interessante. Tá aqui, ó. Então, se é fato, galera, se esse processo de industrialização tivesse chegado nesse período da mineração, as áreas mais industrializadas do território brasileiro poderiam estar no interior e não no litoral, como a gente encontra aí no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quando as indústrias começam a chegar, a extração de metais preciosos já tinha entrado em declínio, já tinha decaído, né? Podemos dizer assim. Então, atualmente, além de possuir algumas indústrias mineradoras, elas atraem muitos turistas, sendo conhecidas pela arquitetura preservada e as construções históricas, como igrejas e monumentos públicos decorados com metais e pedras preciosas. A região do Vale do Jequitinhonha, localizada ao norte do estado de Minas Gerais, sofre as consequências da mineração desenfreada em razão do desmatamento causado pela atividade mineradora. O rio Jequitinhonha, antes caudaloso, agora sofre um grande assoreamento, chegando a secar em alguns trechos durante a estiagem. Galera, um rio caudaloso é um rio que possui um intenso fluxo de água, beleza? Ou seja, uma água torrencial, podemos dizer. Quando antes ele era um rio caudaloso, ou seja, com um intenso fluxo de água, agora ele pode até secar em alguns trechos pela esse impacto e consequências da mineração desenfreada. Então, a região formada por 80 municípios sofre com a falta de água e de saneamento básico. Os índices de mortalidade e analfabetismo são elevados. Grande parte da poluição migra para outras regiões em busca da população migra para outras regiões em busca de melhores condições de vida, já que não encontra emprego na região, cuja principal atividade atual é a agropecuária. Beleza, pessoal? Então, o que seriam esses contrastes? Exatamente essa diferença aqui na paisagem e no modo de vida da sociedade, da população, que enfrenta algumas dificuldades quanto ao desenvolvimento econômico das áreas que antes eram áreas importantes na agricultura e hoje não mais, hoje sofrem aí dificuldades econômicas por falta de investimento e por atividade econômica estar hoje muito mecanizada, que é a agropecuária, a utilização de máquinas, êxodo rural, enfim. Vocês já estudaram isso aí comigo. Show? Então, partiu, né? Vamos comentar o vídeo aí no WhatsApp, fala comigo o que você está achando, o que você achou, né? Pega aí seu marca-texto, marca as partes que a gente falou e a gente vai corrigir a atividade aí. Vamos que vamos, partiu, é nóis. Vapo, vapo. Foi. Antes, vou ficar observando quem está dando o nome e quem está sumindo. Vou colocar no grupo toda hora ali quem está participando da aula, hein? Tô de olho em vocês aqui, ó. Fui.